nós estamos aqui então no Porquê da Vida, hoje no capítulo 1, no segundo parágrafo. Lembrando que no estudo anterior nós falávamos daqueles seres, daqueles homens que, descontentes com as teorias religiosas que explicavam ali em relação ao destino da vida, o destino do ser humano, qual o porquê da existência, do porquê que existimos, muitos desses então eram de certa forma lançados, como Leon Denis nos disse, no ceticismo e no ateísmo. Entretanto, vai dizer Leon Denis, o homem tem necessidade de saber. Então, ele precisa do raio que clareia, da esperança que consola, da certeza que guia e sustenta. Então, Leon Denis agora vem dizer o seguinte, tudo bem que alguns podem momentaneamente aí estarem afastados de todo assunto que de fato importa para a vida. Mas Denis fala que o homem tem essa necessidade da esperança, da luz. Eu vou usar essa expressão, essa analogia, em muitos momentos do nosso estudo, porque ela é importante. Nós estamos numa viagem chamada vida. E na viagem que nós fazemos aqui na Terra, de carro, de bicicleta, enfim, nós necessitamos de uma certa iluminação. Quando estamos desprovidos de toda luz, a gente fica muito mais suscetível, muito mais vulnerável em relação aos perigos do caminho. Um buraco, um animal, um abismo. E em relação à vida, isso também se dá. Quando a gente não está iluminado, pelas coisas que de fato nos fortalecem, que nos esclarecem, a gente fica numa situação muito arriscada. E aí perde o gosto de viver, fica desanimado, não entende o porquê dos problemas, onde é que isso quer me levar, e aí fica desesperado. Enfim, as consequências podem ser diversas e muito, muito perigosas. Então nós temos a necessidade. E quando o Denis fala de esperança, é bacana a gente analisar isso até no contexto atual. A gente não pode também alimentar esperanças desprovidas de qualquer lógica, de qualquer racionalidade. Mas eu quero ter esperança. Mas se você não se apoia em algo lógico, em algo realizável, daqui a pouco você vai encarar uma frustração maior do que a anterior. Então não pode simplesmente sair por aí buscando qualquer tipo de esperança e daqui a pouco lidar com um sentimento muito ruim por ver aquela expectativa sendo frustrada. Mas quando é uma esperança que a própria ciência vem, olha, a solução do próprio coronavírus não é para agora, não é para a semana que vem, mas ela virá. E a ciência está trabalhando nisso. Talvez daqui 3, 4, 5, 6 meses, ou daqui um ano, venha a solução. Isso por si só já nos dá um certo conforto, porque é a voz da ciência dizendo. Então, essa esperança já nos reanima. Eu fico, poxa, que legal. Demora, infelizmente, até lá, a gente vai ter que lidar aí com a tragédia, em vários aspectos, seja na área da saúde, seja na área econômica, ou até mesmo no campo emocional, em que estamos distante de quem nós amamos, mas só de ter um norte, tem uma possibilidade ali, isso já nos dá uma certa força. E Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, capítulo 8, intitulado A Crise Moral, gente, esse capítulo é belíssimo, e é como se Leon Denis tivesse escrito ele ontem. É fantástica a forma como ele aborda. Ele diz o seguinte: uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha morta que rola ao sabor dos ventos. Imagina, ele está no deserto perdido, não é bom nem pensar num negócio desse, E aí, aquilo que eu falava antes, eu tenho que ter esperança então, tenho que ter fé no futuro. Mas e aí, eu vou me apoiar em quê? Leon Denis faz um alerta. É bom combater a ignorância e a superstição, mas é preciso substituí-las pelas crenças racionais. Então não adianta eu substituir uma superstição por algo sem sentido. Quer ver? Vamos tratar de uma superstição aqui agora que talvez muitos de vocês já fizeram. Que é aquela ideia, quem não sabe vai ficar sabendo agora, de que se você recebe uma visita em casa e você não está satisfeito, você não queria que ela estivesse ali, dizem que se você colocar uma vassoura atrás da porta, a visita vai embora.
Aí eu pergunto, faz sentido? Me parece que não. É uma superstição que não tem nenhum embasamento lógico, científico, de que uma vassoura atrás da porta expulsa alguém de casa. E alguém pode pensar, William, mas eu coloquei e a pessoa foi embora. Aí eu tenho duas explicações. Uma, talvez a visita viu você colocando a vassoura atrás da porta e como ela talvez conhecia ali a superstição, ela pode ter percebido, opa, eu acho que eu estou sendo inconveniente, deixa eu ir embora. Pode ser ter acontecido isso. A outra explicação é de que, ao colocar a vassoura, talvez você tenha pensado, nossa, mas que visita chata, podia tanto ir embora, não queria que ela estivesse aqui. E o seu pensamento se dirigiu a ela, e aí é como se ela tivesse ali um desconforto e desse nela a vontade de ir embora. Então, o que fez que a coisa dar certo não foi a vassoura, mas o pensamento. E aí você poderia ter pensado nisso, fazendo um café, buscando uma água, enfim. De alguma forma, é o pensamento que atua nesses casos, mas nem sempre dá certo, viu? Aí Leon Denis diz então, e ele tem também o meio de conhecer, ou seja, o homem tem o meio de conhecer a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, então, para que o homem acesse a essas coisas mais sublimes, mais verdadeiras, deve afastar-se dos sistemas preconcebidos, descer ao íntimo de si mesmo, ouvir essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. É importante lembrar que a gente já estagiou aí por diversas religiões, já passou e teve diversas crenças, e que para a gente compreender melhor agora o que acontece em relação ao que importa na vida, o porquê da vida, é importante lembrar que se eu ficar toda hora tentando encarar a nova realidade baseado nos conceitos antigos, eu vou ter dificuldade. Então, em algum momento, a gente precisa, vamos pegar aqui agora aqueles conceitos que eu trouxe da outra religião, deixar aqui de lado, não precisa abandoná-lo de todo, não, mas abrir espaço, abrir a mente, para que eu consiga acessar de maneira mais fácil, mais equilibrada, aquilo que Allan Kardec tentou nos trazer. Então é importante a gente entender isso. Até tem um amigo que brinca, a gente deve estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, ou estudar a Bíblia à luz do Espiritismo, e não o Espiritismo à luz da Bíblia. Porque aí a pessoa vai ficar ali com um sistema pré-concebido, tentando interpretar uma nova revelação, como é o Espiritismo, a partir da antiga. E não é isso que a gente deve focar. A gente deve estudar as antigas revelações a partir da racionalidade, até mesmo, a partir do bom senso, da lógica que esta nova revelação me oferece. E a partir disso a gente vai fazer um outro movimento, que é o que Leon Denis chama de descer ao íntimo de si mesmo, que é o processo do autoconhecimento, que a gente vai avaliar, será que isso que me trouxe até aqui ainda me faz bem? Ou será que eu preciso de algo mais? Será que eu preciso me abrir mais para entender essas coisas novas, diferentes que chegam até mim? Então é disso que Leon Denis também fala, para que a gente fortaleça a esperança e a luz que ilumina o nosso caminho. E aí ele fala de ouvir a voz interior, que é a voz da razão e a voz da consciência. Lembrando que a lei de Deus está onde? Na consciência, como Allan Kardec nos trouxe na questão 621 de O Livro dos Espíritos. E essa voz, meus amigos, não dá para ser deturpada. Nem os sofismas. O que é um sofisma? É um argumento falso, utilizado ali para confundir o contraditor. Então, a partir de uma ideia nada a ver, você usa de um argumento falso e normalmente os sofistas são pessoas bem articuladas, bem inteligentes, mas que ainda assim são incapazes de contrariar a voz da razão, a voz da consciência. E aí a gente pode entender também que há vários níveis de consciência a respeito da vida. Em relação ao Espiritismo, falando especificamente da doutrina que eu faço parte, que talvez muitos de vocês também, outros talvez não,
Muita gente poderia até pensar assim, William, a gente tem que tomar cuidado com o que lê fora do Espiritismo, porque vai que aquela outra coisa nos desista de ser espírita. Eu encaro isso com muita tranquilidade. Poxa, se a pessoa era espírita, lê outra coisa, resolveu ser de outra religião, maravilha, que ela seja feliz lá. Mas normalmente o que a gente percebe é que quanto mais a gente lê, inclusive contradições ou contraditores falando mal do Espiritismo, mais espírita nós nos tornamos. Porque a gente percebe que aqueles argumentos, aqueles sofismas, eles partem de quem não conhece o Espiritismo, em que a pessoa não se deu o trabalho nem de estudar algo para falar mal daquilo. Então é disso que Allan Kardec vai nos falar, inclusive, no livro O que é o Espiritismo. Ali Kardec coloca um diálogo com o cético, um diálogo com um padre e um diálogo com um crítico, aquele que não acredita em nada, aquele que quer criticar tudo e aquele que já traz ali uma ideia de céu, inferno, demônio, satanás e que quer combater pelo caminho religioso o Espiritismo. E engraçado que Kardec ele coloca ali a opinião desses três personagens que não estavam ali para divulgar o Espiritismo, mas estão ali justamente para nos provocar a reflexão, para nos provocar o pensamento até crítico, e aí sim a gente fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e ampliar a luz que ilumina a nossa jornada. Bom, meus amigos, nós ficamos por hoje agradecendo a todos que estão aqui conosco, acompanhando este estudo. Eu estou muito feliz com o retorno que muitos têm dado, né, com as avaliações que muitos têm trazido a todos nós aí nos comentários, nos likes. Enfim, fiquem muito à vontade para divulgar esse nosso estudo. A nossa proposta aqui é mostrar que Leon Denis dá para ser lido, dá para ser estudado e tentar desfazer um pouco essa ideia de que Leon Denis é muito difícil. Muita paz e até o próximo estudo do livro O Porquê da Vida.